Olá, sejam bem-vindos ou bem-vindos de volta aqui no canal. Eu sou a Luísa, esse é o Vibe Vegana e no vídeo de hoje eu mostro pra vocês uma receita de tofu caseiro, super em conta, simples e eu espero que vocês gostem. Bom, a receita que eu achei falava pra colocar 150 gramas de soja em meio litro de água. Eu vou ser audaciosa e fazer 300 gramas, porque eu tenho aqui, que inclusive tá aberto e já rolou soja pelo chão. Mas vamos lá. Eu li numa outra receita que eu achei pra colocar na geladeira, então eu vou pegar um pote que caiba na geladeira, porque também tá muito quente e vai fermentar. E a última vez que eu tentei fazer, eu acho que foi esse o problema. Então, vamos lá. Temos aqui um potinho que cabe 1 litro de água. E aí, vou pegar minha balança guerreira. E aí, vamos botar os 300 gramas. Usar o buraco. Fugiu. Ah, tá fugindo tudo. Cuidado, soja revoltada. Ah, deu um pouquinho a mais aqui. Ah! Basicamente, né? Aqui mostrando toda a minha coordenação que não existe. Então, 300 gramas de soja. Vamos meter aqui 1 litro de água. Alguém tá queimando alguma coisa. Então, aqui tem 500 ml. E vou pegar mais 500. E temos 300 gramas de soja, 1 litro de água, já tem coisa boiando. E aí, dizia mais ou menos 8 horas. Então, agora é meio-dia, ótimo. Vou botar na geladeira, vou deixar de molho. 8 da noite eu volto aqui pra gente conversar. Vejo vocês mais tarde. Eu acabei deixando a soja a noite inteira de molho na geladeira, então não fermentou, o que foi ótimo. Mas é sempre importante a gente lavar bem ela depois de ter deixado ela de molho, porque nessa água vão ficar todos os antinutrientes que muitas vezes deixam difícil a digestão desse tipo de alimento, assim como feijão, lentilha. Então é sempre importante deixar de molho e lavar bem. Depois de ter lavado, eu comecei a bater no liquidificador a minha soja, então eu tentei sempre colocar 2 porções de água para 1 porção de soja, fiz obviamente meio no olho e fui batendo até virar o leite que a gente vai usar para fazer o tofu. Então eu bati e reservei, fiz em 2 vezes e acho que nessa proporção de 2 para 1 fica bem bom, não fica aguado demais e ao mesmo tempo também não sobrecarrega o liquidificador. Na segunda vez eu acabei botando um pouco menos de água, então eu precisei colocar mais depois porque eu fui percebendo que estava difícil para ele bater. Mas esse é o processo e aí tem que fazer quantas vezes for necessário para fazer toda a quantidade de soja.
Depois disso, a gente vai reservar a soja, que já está em formato de leite, e a gente vai coar. Então, nesse processo é importante ter algum tecido, como um pano de prato, ou então algum saco para fazer leite vegetal, que é o que eu tô usando nesse vídeo. Mas também dá para comprar na loja de tecido um tipo de musselina que é fininho e a gente consegue fazer esse processo de coar. Então a gente vai extrair todo o leite e separar ele da polpa e vai colocar numa panela antiaderente de preferência para a gente não passar raiva no final e vai mexendo até ele ferver. Tem que deixar em fogo baixo, porque senão vai grudar tudo. E eu optei por tirar essa espuminha que fica fazendo em cima, mas eu já li que não faz diferença, foi mais uma opção minha. Então demora mais ou menos uns 20 minutos esse processo e a gente tem que estar preparado para ficar preso na cozinha por esse tempo. Mas depois que ele ferve, a gente desliga o fogo e aí vai adicionar o que vai fazer o leite de soja coagular. Eu tô usando aqui vinagre de arroz, mas também dá para usar suco de limão. E aí a ideia é colocar de 2 em 2 colheres de sopa, para quem fizer uma quantidade maior. E ele vai coagular. Eu precisei usar mais ou menos umas 8 colheres de sopa. E aí a gente sabe que já tá mais prontinho quando a água começa a ficar mais transparente e a gente consegue ver essa separação. Depois disso, é só colocar de novo lá naquele coador, num recipiente maiorzinho, para escorrer toda a água. A gente pode deixar na geladeira durante a noite. Quanto mais tempo ficar escorrendo, mais firme o tofu vai ficar. Muito bem. Depois de uma noite e quase um dia inteirinho na geladeira, aqui está. Eu botei essa tampa e botei um pote que tinha água e cenoura em cima para fazer um peso, para ver se drenava alguma coisa. Drenou um pouquinho ainda, mas o principal do que foi drenado já tinha sido ontem, depois que eu coloquei aqui. Ele tá pingando ainda porque o tecido tá molhado. Então eu vou cortar ele em pedaços e vou botar num outro pote que eu vou guardar com água. Eu sei, meio contra-intuitivo drenar e secar e botar água, mas é assim que a gente deve conservar ele na geladeira. Então vamos fazer isso. Ele ficou relativamente firme. Tem um cheiro igualzinho ao tofu que eu compro pronto na feira. Então eu vou botar aqui. E aí assim, dá trabalho fazer? Dá. Dá sim. Vocês viram, dá trabalho. Mas dá trabalho num sentido de que demora para ficar pronto. Não que tenha muito trabalho. Claro, tem um momento em que a gente vai coar o leite, que a gente vai principalmente aquecer o leite, né? Ferver ele. Nesses momentos, com certeza, dá trabalho. Mas eu acho que compensa, sabe? Vou provar agora. Muito bom. Gosto de eu que fiz. Adorei. Com certeza é o tipo de coisa que eu vou poder fazer sempre que eu quiser. A gente pode fazer pedaços maiores. Na verdade, eu acho que o principal limite de tamanho, de quantidade, é o tamanho da panela que a gente tem para ferver o leite. Inclusive, deixa eu recomendar uma coisa seríssima.
usem panela antiaderente para isto, que vai grudar. Fica tipo uma película. Sabe quando a gente cozinha massa e tira a massa da panela e a água fica, que ela faz uma película? É exatamente isso que acontece. Então, seriam, usem panela antiaderente para ficar mais fácil de limpar depois. E testem essa receita, me digam o que vocês acharam. Esse tofu que eu fiz rendeu mais ou menos 450 gramas e, se vocês bem lembram, eu usei 300 gramas lá no início, então rende bastante. Eu vou botar aqui do lado o preço do quilo da soja que eu comprei, porque eu não lembro, porque faz tempo. Mas enfim, rende bastante. Eu pago na feira por 400 gramas de tofu R$10. E eu tenho quase certeza que o quilo da soja é um pouco menos do que isso. Então, vale a pena fazer em casa se a gente quer economizar. E uma vantagem é que para as pessoas que gostam mais de tofu mexido, o tofu, a partir do momento que ele começa, que o leite de soja começa a coalhar, já dá para usar. Se ele formar grumos grandinhos e para a quantidade de vinagre que eu usei formou e relativamente rápido, a gente pode já tirar ali e tá pronto para usar, só botar com água e tá tudo certo. Então é uma vantagem e aí ele fica muito mais rápido. Eu acho que aí ele não vai render tanto, porque tem que conseguir filtrar bem. Mas é uma alternativa super válida. Então, grande ideia para economias. E se tu mora num lugar que não tem tofu acessível, que nem tem tofu bom, tem um tofu da Lacmax que eu já provei e não achei o bicho. Te inscreve aqui no canal para ver mais receitas, reviews, coisas que eu como, bobagens que eu falo. E eu espero ver vocês no próximo vídeo. Tchau!